Já tá. Então, bom dia, irmãos, graça e paz, a paz do Senhor. Como é bom estar novamente com vocês. É bom estar de férias, é muito bom estar de férias. Quer dizer, na verdade é excelente estar de férias, mas é bom voltar para casa. É bom voltar para casa, é bom voltar, estar não só na nossa morada, mas estar aqui com vocês também. O coração apertava. Eu sei que a igreja lá de Vlissingen é uma igreja muito amorosa, com coração aberto, um coração enorme para todos nós aqui de Portugal, da IBAC, mas é diferente, dá diferença, tá? Então, mas assim, é muito bom estar com vocês, é bom ver o rosto de cada um, é bom às vezes receber as mensagens. Eu não respondi a todos porque eu tirei, entre aspas, férias do telemóvel. Eu falei assim, não quero pegar no telemóvel, não quero me conectar, eu só repostava o que a Luana ou a Maria Eduarda colocava assim, adicionar o seu história. Eu colocava lá, repostava, mas eu postar mesmo, não. Eu falei, não, porque estava cansado mesmo, minha mente estava muito cansada, estava cansado fisicamente, então precisava desse tempo. Então foi um tempo de renovo, um tempo de voltar novamente às atividades eclesiásticas e semana que vem voltar a trabalhar secularmente. E aí Deus é tão bom que era para voltar segunda-feira, mas amanhã é feriado, né? Então eu vou ainda ficar mais um dia em casa descansando, mas quem precisar, estou à disposição, me manda lá a mensagem que estou à disposição para conversar. Mas sem muitas delongas, até porque a Luana falou muito bem já o contexto da nossa viagem. No finalzinho eu falo mais um pouquinho, mas vamos falar sobre que o importante aqui é a mensagem, é a palavra do Senhor. Hoje o título é o seguinte: o contentamento inabalável, o segredo de viver satisfeito. Hoje em dia está bem complicado viver satisfeito. Satisfeito, quando eu falo satisfeito, é você estar, quando a pessoa te pergunta assim, está tudo bem? E você responde, está tudo bem. E tudo é muita coisa, porque tudo você vai englobar a sua saúde, o seu psicológico, que é a sua saúde mental, a sua parte espiritual, a sua parte financeira, a sua parte familiar, e assim você vai discorrer aí uma relação que de repente vai dar 2, 3, 4, 5 folhas de tantas situações que podem tirar o tudo de estar bem. Então, nessa situação, eu vou fazer uma pergunta. O que falta para mim e para você, hoje, agora, dia 14 de setembro de 2025, para verdadeiramente sermos felizes? Vou repetir a pergunta. O que falta para você, para mim eu estou incluso também, tá? Para sermos verdadeiramente felizes. Aí vai vir na minha mente, na sua mente, de repente até daquela pessoa que vai me assistir futuramente, a situação, para eu ser feliz por completo, eu preciso de dinheiro. Então você vê as pessoas na raspadinha, no Euro Milhões e tantas outras coisas. Aí você vai falar, não, para eu ser feliz eu preciso quitar minha dívida, acabar com a minha dívida da viatura, né? A gente brinca no Brasil que é a Bíblia, né? A Bíblia de pagamento que você todo mês vai lá e paga, então você tem que quitar sua dívida, ou sua dívida de outra situação, de outra prestação que você fez, ou qualquer outra coisa, então você tem que quitar a dívida. De repente, para você ser feliz, você precisa ter uma restauração na sua saúde, de repente pode ser isso, uma restauração na família, no casamento, com os filhos, seja o que for. Seja o que for. Mas a nossa cultura é uma cultura de insatisfação o tempo todo. É uma cultura que é uma fábrica de insatisfação. E a gente observa tanto essa insatisfação que as pessoas não conseguem ter a satisfação mesmo, o contentamento do que eu falei no título, que é a situação que a gente vê nessa senhorita, a Ivina Zarutska, eu acho que é isso daí, tá? Aquela ucraniana refugiada que estava nos Estados Unidos a trabalho, estava trabalhando, saiu do seu trabalho da restauração, pegou o metro e chega uma pessoa do nada com seu canivete, sua faca, não dá para ver no vídeo direito, mas falam que é uma pequena faca, e vai lá e fura
corta o pescoço daquela senhorita. E nessa situação, a satisfação daquela pessoa é ver o outro perder, esvair sua vida. Aí você vê outra situação, que a satisfação que o mundo ensina, que o mundo, nessa fábrica de insatisfações que existem, é a pessoa vai, compra um rifle a longa distância e numa conversa de um rapaz, né, de um ativista cristão, e se você entrar na internet você vai ver muito ele debatendo de uma forma muito educada, muito consciente, muito racional e também espiritual, mas a palavra mais importante é muito respeitosa. É o Charles Kirk, obrigado. Charles Kirk. Então, nessa situação, você vê, vai lá uma pessoa e, pum, dá um tiro. A satisfação dela e de outras pessoas, não estou aqui entrando nem para A, nem para B, nada político, mas a satisfação daquela pessoa que tirou a vida daquela, tanto da Ivina como do Charles, eles se regozijaram, eles se sentiram alegres, felizes, tirando a vida de uma pessoa. E você entra no TikTok, você entra no Instagram e você vê pessoas dançando alegres, porque uma pessoa tirou a vida da outra. A pessoa está o quê? Satisfeita. Ela está contente. E aí a gente vê que a Bíblia não ensina isso pra gente. Em nenhum momento a satisfação são em coisas. A satisfação é numa pessoa que se chama Jesus Cristo. Então a gente vive nessa fábrica que o mundo nos ensina de insatisfação o tempo todo, de vivermos comprando, conquistando, ganhando e até derrubando pessoas. Parece até um desenho que eu assisti quando estava no Brasil ainda, quando eu era adolescente, e eu não lembro o nome do desenho, mas era um desenho onde a pessoa pegava, amarrava, queria pegar um coelho, que era o Pernalonga, e aí ele chegava, amarrava num anzol a cenoura, e aí o Pernalonga muito rápido, um coelho que corria bem, e aí a pessoa ficava assim, o Pernalonga correndo atrás da cenoura. Parece muitas vezes a nossa sociedade hoje. Corremos atrás de uma cenoura e nunca conseguimos nos alimentar. Então a gente não se alimenta. Por quê? A insatisfação é inerente ao ser humano. Desde o pecado original, do que aconteceu com Adão e Eva, e até hoje, no século 21, a gente observa que o ser humano ele não consegue se satisfazer. Ele não consegue parar e falar assim, hoje está tudo bem, hoje está tudo tranquilo. E aí a gente acha que a nossa felicidade vai ser duradoura nas coisas, nas pessoas e assim por diante. E Paulo, aí você pode abrir, Maria, por favor, em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13. O apóstolo Paulo, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, aqui também vai aparecer, a minha versão é a Nova Almeida Atualizada, você pode ter a NVI, a Nova Versão Transformadora, fica à vontade, não tem problema nenhum, de repente vai mudar só algumas palavrinhas, mas o contexto, a ideia é a mesma, tá? Então, para a gente ter uma noção, de repente você leu essa passagem e só se prendeu no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto é Paulo, ele preso em Roma, e quando ele está preso, ele está numa prisão domiciliar. E quando fala prisão domiciliar, não é como hoje, que o Estado paga para o preso se alimentar, de repente assistir um ecrã, ou ter outros benefícios, não. Quem paga era o prisioneiro. Então ele não tinha dinheiro, então ele precisava das ofertas dos irmãos das igrejas da Macedônia, assim por diante, para que pudesse arrecadar e mandar para ele. E a igreja que se apresentou foi a igreja de Filipe,
uma igreja muito amada, uma igreja missionária, uma igreja com o coração muito aberto, se apresenta nesse cenário para Paulo de um futuro incerto e extremamente de limitações em conversar com as pessoas, porque ele ficava, além de preso atrás de um xadrez, ele ficava preso a um guarda pretoriano, tá? Que era pretoriano, era aquela guarda de escola, a guarda elite do imperador, ok? E então Paulo, nesse contexto, ele vai falar o nosso verdadeiro fundamento de alegria, contentamento, quer dizer, a nossa verdadeira satisfação. Então está no versículo, está aqui atrás, a Maria vai colocar de 2 em 2 versículos, também só são 3 versículos, está lá. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí versículo 13, que todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, Paulo, nesse contexto, ele está escrevendo, como eu falei, para a igreja de Filipe, e ele está muito alegre. E aí eu vou dividir aqui em três pontos, vamos colocar em 3 pontos, tá? Se aumentar um não tem problema, mas a princípio são 3 pontos. Então o primeiro ponto é a fonte verdadeira da alegria que a gente vê aonde? No versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor. Aí você vê assim, Paulo ele explode. Você já viu a passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º, que solta aqueles fogos de artifício, aquelas explosões que faz bum, bum. Paulo está nesse... É uma alegria tão grande que ele está explodindo. O coração dele parece do dia 31 para o dia 1º. Bum, bum. Então ele está ali de uma forma regozijante, ele está muito feliz, ele está muito alegre, que ele nunca imaginou que a igreja fosse fazer isso por ele. E aí ele não celebra, para vocês terem ideia, eu já escutei pregações que as pessoas falando que ele estava celebrando porque ele recebeu a oferta. Negativo. Se você ler o versículo, está aqui. Fiquei muito alegre no Senhor. Por quê? Agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele está alegre, não é primariamente pelo dinheiro, não é isso. O dinheiro para ele é o secundário ou terciário, é a segunda ou a terceira posição. O primeiro para ele é a alegria do cuidado, é do amor, é a alegria de ter uma pessoa que olha para você, que muitas vezes a gente fala, Deus está olhando para mim, mas Deus muitas vezes ele não está tão palpável, ele está de uma maneira invisível, onde muitas vezes a minha oração e a sua oração, você acha que ele não está escutando, mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que ele colocou no coração daquela amada igreja e colocou assim, ó, vocês têm o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, a minha empatia, a minha bondade, vocês vão ajudar Paulo. E aquela igreja junta aquilo tudo e manda essa oferta por Epafrodito. E nesse contexto você vê que a origem da verdadeira fonte de alegria de Paulo não são as coisas. Na verdade, é o relacionamento. Por isso que na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente observa um Deus relacional. É isso que Deus nos ensina no Antigo Testamento, que muita gente deturpa o Antigo Testamento falando que Deus é um Deus iracundo.
é um Deus somente de juízo, para acabar com as pessoas. E aí, no Novo Testamento, parece que Deus ele tira a máscara dele e se apresenta como Deus de amor. Mas Deus em nenhum momento é assim. Deus, do mesmo jeito que ele é do Antigo Testamento, ele é do Novo Testamento. E nesse contexto de Gênesis, onde ele chegava para Adão e com certeza para Eva também, e ele ia no final da tarde, do entardecer, ia conversar. O que isso significa? Relacionamento. Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. E quando você vê esse Deus se relacionando em todo o Antigo Testamento com os sacerdotes, com o legislador, Moisés, quando a gente vê com os profetas, quando a gente vê com o rei, até com o povo de Israel mesmo, você vê ele se relacionando. No Novo Testamento, ele fala o seguinte: esse povo está esquecendo quem sou eu. Esse povo está esquecendo quem realmente é o Deus dele. Eu vou ter que sair da minha majestade, do meu trono, e vou ter que me apresentar e mostrar para eles o que é relacionamento. Porque o relacionamento da sociedade, tanto do Antigo Oriente como do século 21, é um relacionamento onde eu tenho que dar alguma coisa e a outra pessoa tem que me restituir alguma coisa. Então é ação e reação. E Deus está falando, opa, negativo. O meu relacionamento, como vocês tem que ser em minha imagem e semelhança, o meu relacionamento é um relacionamento de amor. E quando eu falo em amor, você não espere nada dos outros. E é isso que Paulo, por isso que a gente quando leu, a gente dá ênfase no versículo 13, mas a gente tem que olhar esse versículo 10 e ver a alegria desse homem. Ele está exuberante, ele está exultando, ele está regozijando, ele está feliz. Por quê? Aqui foi a demonstração do amor relacional de Deus. Aqui se mostra que existem discípulos de Cristo. Você imagina, por exemplo, a minha mãe está 10 horas de avião, que está no Brasil. E nessa situação, dia 25 de agosto, ela fez aniversário. O meu irmão mora no Rio de Janeiro, ela mora em São Paulo e minha irmã mora em São Paulo. Aí você imagina, são 3 filhos. Claro que toda mãe, todo pai, todo avô, toda pessoa que está ali, né, no contexto de parentesco, de família, ele quer alguma surpresa. Às vezes a pessoa fala, não gosto disso, mas ele quer. E aí, nessa situação, você imagina, chega lá, minha irmã com as netas, aí leva um bolinho, leva uma prenda, aí minha mãe fica feliz. Aí meu irmão manda uma mensagem no WhatsApp. Claro que ela vai ficar feliz, óbvio que vai ficar feliz. O André fez uma chamada de vídeo, claro que ela ficou feliz. Mas você, como qualquer ser humano, você quer relacionamento, você quer um abraço, você quer um beijinho, você quer sentir muitas vezes a sua cabeça encostar no ombro. É isso, é essa situação que Paulo ficou tão feliz. Não é as coisas, mas é o amor das pessoas. Aí você fala, André, e aí como eu pratico isso no século 21? Como eu coloco? A sociedade vai falar assim, valorize o que você tem, as coisas. Mas a Bíblia está nos ensinando, valorize o cuidado, o amor, a graça, a misericórdia e a bondade. Aquele que estende a mão na hora mais difícil e estende a mão na hora da mais alegria. Por isso que a Bíblia nos ensina, alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E hoje a inversão de valores da nossa sociedade é tão absurda que parece que a gente se alegra com o choro dos outros e se entristece com as vitórias dos outros.
É uma inversão de valores que a sociedade tem ensinado e o nosso contexto cristão tem pego isso daí. Então a gente tem que tomar cuidado. O que Paulo está ensinando aqui, olha, André, eu sei que alguém vai ler isso daí. Se ele estivesse vivo, ele falaria, André, pastor André, valorize o cuidado, valorize esse amor, como fala no inglês, esse feeling, esse sentimento tão carinhoso, tão gracioso, tão empático. Valoriza isso. As coisas, hoje você tem, amanhã não tem. Hoje tem e de repente parte, quebra, destrói, mas as pessoas, o coração, essa fica para a eternidade. E aí você aprende essa situação e você fala, olha, e o que eu posso colocar mais em prática? Seja fonte de alegria para alguém. Tem tanta pessoa passando tanta dificuldade. Quando eu falo dificuldade, não é dinheiro, é de amor, é de carinho, é de empatia, você se colocar na dor do outro. A demonstração de cuidado não é você mandar uma carta, olha, estou te mandando uma carta aqui com muito dinheiro. Isso daí, a pessoa não está precisando disso. Ela está precisando de colocar a cabeça no ombro de alguém e chorar um pouco. Ela precisa que alguém seque as lágrimas, que muitas vezes a gente quer que somente Jesus seque. Mas Jesus, como eu falei agora, há pouco tempo atrás, Jesus muitas vezes, ele não está tão palpável como a gente gostaria que tivesse. Ele está escutando tudo. Ele está observando tudo e está sondando cada coração. Mas muitas vezes ele faz, sabe o quê? Meu filho e minha filha, sabe aquela pessoa? Manda uma mensagem para ela. E aquela pessoa parece que discorre a vida toda dela e você fala, meu Deus, mas eu só perguntei se estava tudo bem, se estava tudo tranquilo, se estava tudo calmo, e a pessoa discorreu a vida dela toda, parece que ela está falando só desgraça. Ela estava precisando de alguém que fosse fonte de alegria, como a igreja de Filipe foi para Paulo. E aí você fala assim, nossa, após celebrar uma alegria dessa, né, que Paulo mostra aqui no versículo 1, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. E aí a gente vê assim, Paulo, o pilar que ele vai ensinar, além dessa alegria, nesse amor, nesse carinho, nesse cuidado, nessa graça, nessa empatia, ele vai ensinar um outro pilar, que é o ponto 2, versículos de 11 a 12. Vamos lá. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Parou. Paulo revela um segredo. Você vai me perguntar, o quê? Aprendi a contentar-me. Contentar-me no grego é satisfeito. Como assim, André? Me explica. Me dá aquela esmiuçada. Faz que nem a gente faz com criança. Tira todas as espinhas do peixe, o osso, né, do frango, da galinha. Faz tudo, deixa tudo facinho para eu comer. Como se fosse uma papinha para a criança. Então vamos lá. Quando ele fala contentar-me ou contentamento, eu aprendi o segredo do contentamento ou contentar-me, ele está falando de satisfação. Satisfação é você entrar numa churrascaria. Você entrou na churrascaria e aí você senta e começa a vir aquele garçom e fala assim, picanha? Aí você, sim. Aí depois vem salsicha, sim. Aí você depois vem maminha. Aí você vai, a carne que você quiser aí, vai. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você chegou à satisfação do teu estômago. A ideia é essa. E aí alguém fala assim, você agora quer uma sobremesa? Não, estou satisfeito. Aí você usa até essa palavra, estou satisfeito, não aguento mais. Um cafezinho, não aguento mais. É isso que Paulo está falando aqui. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver
contente, aprendi a viver satisfeito. Eu estou cheio, eu sou transbordante, não só do rio de águas vivas, ele está transbordante da própria palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo. E aí ele fala uma outra coisa tão interessante. Ele fala que aprendeu. Ele não apareceu do nada o seguinte: olha, agora como um passe de mágica, eu agora me converti, levantei minha mão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, tá tudo bem, tive a classe de catecúmeno, batizei, participo da ceia do Senhor, tá tudo tranquilo. E agora eu tô tudo bem, agora eu sou contente. Não é isso, ele aprendeu. E ele aprendeu. E sabe quais foram as disciplinas que ele teve? As dificuldades. As disciplinas que ele aprendeu foi na vida real. Foi sendo honrado, sendo humilhado, tendo escassez, tendo abundância. Então, muitas vezes, Paulo queria ir para um sítio, ele não ia. Ele ia para outro sítio. Então, nessa situação, Paulo está falando, olha, aprendi a contentar-me, porque a escola da vida e a escola do Senhor me ensinou. O grande professor que é Jesus Cristo me ensinou. Então, muitas vezes a gente acha que a vida é algo muito tranquilo, que a vida é tudo 100%, que eu vou estar tudo bem, que vou estar, olha, como eu gosto de brincar, e usei muito lá em Vlissingen e em Amsterdão. Gostamos muito de tomar a laranja do Algarve, mas quando vem a lima-limão, é as duas juntas logo. A lima-limão, não é só o limão não, é logo a lima e o limão, bem azedinho, sem açúcar nenhum. A gente reclama da vida, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, e aí a tendência é o quê? A gente cair em depressão, cair em angústia, cair em ansiedade, a gente cai na situação mais terrível, é que olhamos para nós, não vemos esperança e olhamos para o céu e falamos assim, Senhor, o céu está de bronze. Calma, por isso que Paulo está falando, olha, eu aprendi, então tenha calma. E aí você imagina aquele capitão de um navio, e aí você acha que o capitão do navio, ou seja, qualquer profissão, aproveita o Vitor como caminhonista, você acha que o Vitor, o capitão do navio, um piloto de avião, ele aprende a fazer algo quando está tudo tranquilo? É quando alguém fecha o carro dele, é quando ele tem um estacionamento, um parque difícil de estacionar, é quando alguém demora. Ali Deus já está trabalhando na vida dele, como aquele piloto de avião. Você acha que a vida dele sempre vai ser sol, a coisa mais bonita, sem vento nenhum, um voo panorâmico, onde você olha, vou tirar foto da janela para pegar a asa e esse sol e essas nuvens tão belas. Você acha que a vida do piloto é sempre assim? Claro que não. A gente estava vindo agora, estava o quê? Chovendo, com vento e o céu extremamente cinzento. O piloto teve que subir tanto que você falava assim, ó, se ele cair, acabou tudo, não tem nem como sobreviver, porque estava tão alto, ele estava muito acima das nuvens. E o nosso piloto de navio, a mesma coisa. Você acha que ele está em mar tranquilo? Tudo calminho. Ai, que mar bonito. Ele vai aprender a navegar em mar agitado. E a vida é assim. Só aprendemos a estar contente ou com contentamento, esse segredo, quando tem as tempestades da vida, quando o vento bate na casa e ela abana para um lado, abana para o outro, mas ela não cai porque ela está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. E aí você vai assim, André, e na prática, o que eu posso colocar hoje, agora, dia 14 de setembro de 2025,
Em prática, o que eu posso fazer? A gente tem que ser verdadeiro. Porque no meio cristão hoje tem muito bebezinho, tem muita criança. E a Bíblia nos ensina a nos amadurecermos, quer dizer, tomarmos uma estatura madura, adulta, para que a gente possa ajudar outras pessoas em dificuldade. E as pessoas não querem crescer, querem ficar o tempo todo na papinha. E aí a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa, encarar as circunstâncias como uma aula. Ai, mas quando eu ia para a escola, há 30, 40, sei lá quantos anos você foi atrás lá para a escola, eu não gostava do professor, não gostava da professora, não gostava de matemática, português. Pessoal, mas você não ia? Você não teve que estudar para você passar por cada ano? Para você passar do primário para o secundário, de repente até para uma faculdade? Você não foi lá? Não encarou? Então, encare as circunstâncias da vida como uma aula. Seja maduro. Para de ser bebê. Para de ser criança. Muitas vezes a gente está vendo aí nas igrejas cristãs do mundo todo as pessoas parecendo um monte de bebezinho. Não é isso que Paulo está ensinando. A gente tem que perguntar muito sinceramente para o Senhor: Senhor, o que tu queres me ensinar? O que tu quer? O que tu está falando comigo? Me ensina. O que eu preciso aprender? E aprender, mas não é reter, que tem muita gente que aprende, o Senhor ensina a perdoar, ensina a amar, ensina tanta coisa, mas a pessoa retém, quer dizer, ela segura para ela. Mas o que você vai aprender e colocar em prática? É isso que Paulo está falando aqui, ó. Eu aprendi, tive aqui as minhas aulas, mas eu coloquei isso como aula do Senhor, nessa jornada chamada vida. E eu encarei, falei logo: Senhor, o que o Senhor quer? Porque tá difícil, eu nem sei o que vai acontecer comigo, se eu vou viver ou se eu vou morrer, se vão me liberar, se eu vou continuar preso, eu não sei. E aí, tá tudo incerto. E aí o segundo ponto, quando você encara, você automaticamente, o Espírito Santo vai falar com você o seguinte: quais são os ídolos do nosso coração, os ídolos do nosso descontentamento. E quando a gente está descontente, a gente não está descontente só conosco, não, e com as outras pessoas. Nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo em nós, quando estamos descontentes com o próprio Deus, porque Deus é a fonte da nossa alegria, Deus é a fonte do nosso contentamento, Deus é a fonte da nossa satisfação. Então você tem que perguntar: olha, Senhor, o que está roubando essa paz, o que está roubando esse contentamento, essa alegria, o que está roubando da minha vida? Qual é esse ídolo que está no meu coração? Tem que ser verdadeiro, irmão, porque normalmente a gente só olha para a religião do outro e fala assim: eles são idólatras, mas na verdade nós somos muito idólatras. Nós somos idólatras muitas vezes porque eu consigo fazer as coisas. Eu sou idólatra por causa da minha viatura, por causa do meu telemóvel, por causa da minha profissão, por causa da minha família, por causa dos meus filhos, por causa do dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu não tenho. A gente é idólatra por um monte de coisa. Então a gente tem que chegar para Deus e falar: Deus, o que tem roubado esse relacionamento com o Senhor? O que tem roubado essa alegria? O que tem roubado esse contentamento? O que está faltando para que eu possa ter a única satisfação em Jesus Cristo? Você vendo essa situação, você já vai ter um parecer, você já vai ter um diagnóstico. E como a gente fala, Jesus não é o médico dos médicos, na oração a gente não fala: Jesus, o Senhor como médico dos médicos me cura? Então fala agora com o médico dos médicos: Senhor, me dá o diagnóstico. Porque eu escuto o médico lá de fora e eu preciso escutar o médico dos médicos. É o Senhor que tem a cura para a minha alma. Obrigado. Então Paulo, ele fala que foi instruído, que ele aprendeu. Ele
a gente pergunta, quem é o professor? Claro, é o Senhor, não tem outro. Ele está usando, como eu falei, a jornada chamada vida. E aí, só que, qual é essa força que Paulo, que traz essa capacitação, essa força de alegria no meio da tempestade da vida, que no caso dele estava numa prisão úmida, fria, escura, totalmente sem ecrã, não existia isso, um soldado preso a ele, acorrentado, o homem que não tinha certeza de nada. O que trazia essa fonte de capacitação dele estar contente, satisfeito? O que trazia? E aí a gente vai para o versículo tão famoso, versículo 13, que é o clímax. Aí sim, a gente vê que Paulo, ele vai e fala o versículo que a gente muitas vezes verbaliza, e aí lá no Brasil tem muita, aqui eu nunca vi realmente, mas no Brasil tem muitos fita, né, os adesivos, né, aqueles decalques, aquela fita cola, fita, né, o autocolante, e tá lá preso no carro lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até um amigo meu, que não sei se agora ele é cristão, tá? Mas que na altura não era cristão, ele tinha no carro dele. E aí um dia eu perguntei para ele, mas como você coloca esse versículo se você nem é cristão? André, todo mundo fala, vocês falam que posso todas as coisas naquele que fortalece, eu posso todas as coisas naquele que fortalece, né? Jesus não é bom, não é amoroso? Eu falei, sim, mas tem muita coisa no meio disso tudo. Então, mas aquela pessoa que não conhecia verdadeiramente Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário, ressuscitou para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, ele não sabe, quer dizer, poderia ter ouvido falar, mas ele não acreditava, questionava demais. E aquele homem usava. Então, se é um versículo, um verso que tanto cristãos e não cristãos usam, então a gente tem que ver o que Paulo está falando aqui. Então, aqui está o coração de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Então, quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, que ele está se referindo ao seguinte, que suportar as realidades da vida com contentamento. Eu tenho que suportar tudo que está acontecendo com satisfação, como se eu estivesse na churrascaria. É assim. E aí você vai falar, mas André, e como? Como eu vou suportar toda essa dificuldade, seja na saúde, seja na família, seja na igreja, seja na profissão, seja o que for? Como eu vou fazer isso? Aí ele dá o resultado. Ele fala aqui, ó, naquele que me fortalece. Quem fortalece Paulo? Nesses momentos de abundância, escassez, honra, desonra. Quem é? Jesus Cristo. É Ele que traz essa afirmação no coração dele. Então a força de Paulo não é autogerada. O que é isso, autogerada, André? Quer dizer, eu faço coisas para gerar minha força, que na verdade eu estou gerando coisas para ter a minha dopamina do cérebro trabalhando e eu me sentir feliz. Na verdade, aqui Paulo está ensinando o seguinte, a minha força é Cristo gerada, é Cristo que é a força motora, é a força motriz de tudo, é Ele que vai girando e gerando a energia que eu preciso para sobreviver e ao mesmo tempo viver. Então, se você está gerando sua energia, se preocupe, porque até as energias que existem aí, essas usinas nucleares, essas usinas de hidroelétrica e tantas outras coisas, elas entram em pane, elas avariam. E você vê isso daí aqui em Portugal, quer dizer, na verdade na Europa, algumas partes da Europa, acho que foram 13 países. O que aconteceu? O tão famoso apagão. Um apagão que teve. Todo mundo ficou desesperado.
Foi o quê? Avariou. Avariou. Então, se avariou com um monte de engenheiro, com um monte de pessoas capacitadas, com muito dinheiro investido pelo Estado, por esses países ricos, Alemanha, França, Portugal, e seja lá o que for, investido muito dinheiro, avariou. Imagina você, que é de carne e osso, você acha que vai autogerar até quando a sua força? Vai chegar uma hora que você vai, como a gente fala no Brasil, descadeirar. Quer dizer o seguinte, as suas pernas não aguentam mais caminhar, não aguentam mais andar, não correr, não fazer nada. Seus braços parecem que não levantam mais. Você faz assim, eu não aguento, pum, e deita na cama. Então você tem que pensar o seguinte, não é você autogerando força, é Cristo gerando força na sua fraqueza. Quando você vê isso daí, você fala, opa, que coisa maravilhosa. Eu não faço força. Tem alguém que faz força por mim. Vamos colocar um exemplo prático. Eu uso muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes eu uso luva. Porque às vezes eu pego produto tóxico, essas coisas todas, e principalmente diluente, ele acaba tendo assim, deixando a mão um pouco ressecada e assim por diante. Então, eu uso umas luvas especiais. Então, vamos lá, nesse contexto de luva, para você entender. A luva, se ela estiver numa mesa, ela faz alguma coisa? Ela tem vida? Não, obrigado. Não tem vida. Ela não faz nada. Mas na hora que o André pega a mão dele, pega aquela luva e coloca, e eu começo a mexer os dedos, eu pego na ferramenta, eu pego no borrifador do diluente, ou seja o que for, ela tem vida? Ela começa a mexer? Sim. Pensa o seguinte, nós somos a luva. A gente não consegue mexer, a gente não consegue andar. Jesus Cristo, com a mão poderosa dele, ele encaixa pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, nos dando vida. E ele pega essa luva que sou eu e você, e ele começa a mexer, e começa a movimentar, ele começa a gerar energia para fazer a vontade dele. Então, para de tentar fazer algo que você não consegue. Para de tentar forçar essa luva que não vai ter vida, sem algo que empurre, impulsione, que jogue para frente. André, e aí? Qual é a aplicação? Vamos lá. Primeira coisa, conecte. Hoje é a palavra mais bonita, conexão, conectar. Então, conecte diariamente com a fonte. Todo dia, não é só conectar pedindo, mas é conectar você rendendo a sua fraqueza, falando, Senhor, eu não tenho força mais nenhuma, eu não consigo mais ter energia para nada. E aquele que tem todo o poder, tem toda a autoridade, como está em Mateus, no final do capítulo 28, que tem toda a autoridade, ele vai te dar força. Ele vai derramar a graça dele na minha e na sua vida. Mas ele precisa que você e eu estejamos conectados diariamente. E essa conexão não precisa ser de uma oração de 30, 40, 1 hora. Comece aos pouquinhos. Começa com 10 segundos. Ai, mas Deus escuta? Escuta, gente. Se você tiver com o coração aberto, rasgando, contrito, quebrantado diante dele, adorando esse Deus, começa com 10 segundos. Depois, claro, você vai sentir tanto prazer de falar com esse Deus tão relacional, tão pessoal, que você vai pular. Opa, Deus é tão bom. Já passou os 10 segundos. Não, agora eu vou aumentar para 20. Daqui a pouco você está em 1 minuto e você nem sente.
Você nem sente, mas na hora que você coloca, eu vou tirar 30 minutos, você já colocou um tempo, você limitou o Espírito Santo, você limitou o próprio Deus, você colocou o seu tempo. Aí você voltou ao que Paulo nos ensinou nesse versículo anterior. Não é força autogerada, é uma força Cristo gerada. É um relacionamento. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na minha vida e na sua vida. Tenha calma. E aí você, o ponto, né, o item 2, declara sua dependência. Muita gente bate no peito e fala: ai, eu consigo resolver minha vida sozinho. Não consegue. Se a gente não sabe nem quantos fios de cabelo a gente tem, não consegue nem contar quantas folhas da árvore ali vai cair, a gente não consegue, você não consegue nem saber se você saiu aqui, fez a curva, você está vivo. Você não consegue nada, como eu também não consigo nada. Então para com essa vida de profecia, essa vida que, eu tenho que ver o amanhã é hoje, é agora. Conversa, declare sua dependência na crise, na bonança, em todos os momentos, declare para Deus: Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Fala para Ele, é isso que Ele quer escutar. Ele quer fazer assim. Quando era criança, tinha um jogo, né, um esporte chamado cabo de guerra, não sei como é chamado aqui em Portugal. E aí ficava uma equipa de um lado de 5, 6 ou até mais pessoas, e do outro lado ficava outra pessoa. E aí ficava aquela equipa, né, para lá e para cá. E aí quando passava as pessoas de um risco que ficava no chão, branco, quando passava, a equipe vencedora é aquela que puxou toda a equipe. Deus está querendo falar assim: André, e aí você vai colocar seu nome. Eu só quero que você fale assim, Senhor Jesus, eu sou totalmente dependente de Ti, por isso que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fraco. Quando você fala isso, o outro lado pode ter 1.000 pessoas, pode ter 10.000. Ele fala assim: André, fica no final da corda, deixa comigo agora. Ele pega com 2 dedinhos assim e faz assim, pum, e te dá a vitória. Mas tem que ter dependência. Enquanto não tem dependência, a gente ainda está com a nossa força autogerada. Lembre-se, Cristo gerada. E aí, para concluir, Paulo não usa essas técnicas de coaching, teologia da prosperidade, teologia humanista, não usa nada disso. Ele usa o básico. Sabe o que é o básico e o básico que resolve? É simples. Ele usa uma pessoa, Jesus Cristo. É o mais importante para ele. Tudo para ele gira em torno de Jesus Cristo. Então tudo isso que a sociedade, o meio cristão hoje tem ensinado, de batalha espiritual, de tudo, e Paulo não está falando nada de guerra espiritual, batalha espiritual, não está falando nada de profecia, não está falando nada, só está falando o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. E aí, eu fazendo isso, eu aprendi o segredo de viver contente, de viver feliz, de viver satisfeito. E aí, nesse aprendizado, eu sei que o meu Deus é um Deus relacional. Ao mesmo tempo que Ele é relacional, eu tenho que ser relacional com as pessoas. Você está vendo que a Bíblia era toda interligada? E eu fiz o inverso agora. Uma coisa puxou a outra. E aí a gente começa a ver que a sociedade nos ensina a ser insatisfeito. E até às vezes a igreja evangélica ensina a ser insatisfeito. Não caia nesse sofisma, nessa mentira. Nós somos muito satisfeitos. Sabe por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente tem tudo na nossa vida. Se tudo falhar, tudo é para lá. Mas eu tenho tudo. Eu tenho mais que tudo. Eu tenho o próprio Deus na minha vida. É isso que é a nossa alegria. É a felicidade de ter Deus, a vida eterna em nós. Para que a gente possa um dia, quando fecharmos nossos olhos,
a gente ter e adorar ao nosso Deus e cantarmos, louvarmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e Ele é fiel até o fim dos dias. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais esse culto. Obrigado por termos voltado, tudo em paz, tudo tranquilo. Obrigado pela tua amada igreja que está aqui também reunida. Obrigado por esse amor, esse carinho, esse cuidado que todos nós temos um para com o outro. Que o Senhor continue ainda permeando nos nossos corações o fruto do Espírito, que é amor, Senhor. Que essa graça, essa misericórdia, essa palavra tão profunda, amor. Então, por favor, nos abençoe, nos ajude, nos mostre onde precisamos realmente consertar nossa vida. Que o Senhor possa ser tudo, tudo, e quando eu falo tudo, é tudo, não dando brecha, não dando espaço, não dando nada para que essa sociedade venha na minha mente, na mente dos meus irmãos, no meu coração, no coração dos meus irmãos, na minha alma e na alma dos meus irmãos e irmãs. Que a gente não deixe, que a gente seja blindado por estar tão satisfeito de Ti, por estar cheio da Tua presença, por estar cheio do rio de águas vivas, por estar transbordante de Ti, e que a gente possa, sim, meu Pai, testemunhar essa satisfação, essa alegria, essa felicidade, não só dentro das quatro paredes, mas em todo lugar onde pisarmos e tocarmos e falarmos. Que sejamos discípulos de Cristo em todos os lugares, mas para isso que possamos aprender pelo Teu Espírito Santo o que o Senhor quer nos ensinar. Que seja uma semana de muita revelação do Senhor, para que a gente possa, sim, escutar a Sua voz, ser orientado e colocar em prática. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, só para terminar aqui, que a Luana falou, e aí acabei até um pouquinho antes. Então, lá na Holanda foi muito bom mesmo. Lá na Igreja Batista Lagoinha, também foi um culto, como a Luana falou, a igreja, pessoal, é lindíssima, as quatro paredes. Não estou falando que as pessoas não sejam, são maravilhosas, nos receberam muito bem, foi uma benção, os pastores 10, como vocês falam, 5 estrelas, top. Mas a igreja, sem brincadeira, parte de baixo, tem a parte de cima, cheia de cadeira, tem salinha para criança, tem a parte da lanchonete, obrigado, tem acho que 3 ou 4 casas de banho. Pessoal, é gigantesca. Mas o que a gente acha que Portugal a gente passa dificuldade pelo número de pessoas, eles também passam a mesma coisa. As pessoas também têm as suas dificuldades. Então, muitas vezes a gente olha para a relva do vizinho e achando que a relva do vizinho está mais verde, mas muitas vezes aquilo é uma relva sintética, tá? É uma relva sintética. Ó, você está agitada hoje, vem aqui pro meu colo. Pronto, vem aqui. Tá resolvido. E aí, a questão é que, nessa situação, a gente tem que continuar orando mesmo, não é verdade? Tá muito alto? E aí a gente tem que orar porque as pessoas precisam de Jesus. Tanto aqui em Portugal, como na Holanda, as pessoas estão muito frias. Muito. As pessoas têm esquecido do Jesus Cristo bíblico e têm se apegado a um Jesus Cristo somente que dá. E um Jesus Cristo muito filósofo. Então, nessa situação, o Jesus que realmente é histórico, aquele Jesus que a gente vê bíblico, onde tem os ensinamentos das parábolas, do ministério, né? E assim por diante. Tchau. Que tem o ministério, que tem a morte e ressurreição de Cristo, a gente está vendo muito pouco, tá? Então, vamos continuar orando, tanto para Portugal como para a Holanda. Na Holanda vão fechar muitas igrejas. Em Vlissingen, pelo menos umas 3 ou 4, eu ia falar 4, mas 3 igrejas já vão fechar. Não tem pessoas, não tem. Aí em Amsterdão
Claro, tem o nome Igreja Batista da Lagoinha, como a pastora Luana falou muito bem, são 700 igrejas no mundo todo, né? Então, nessa situação, o nome já faz muita força. Mas mesmo o nome fazendo muita força, não é, não é, como eu falo assim, não é a associação, a placa denominacional, essas coisas que faz força. Tem que ser o Espírito Santo que faça força, para tocar nesses corações tão endurecidos, tão difíceis, que é em todo lugar do mundo, não é só na Europa não. E a Europa foi o berço de onde saiu as cruzadas e tantas outras coisas, tá? Então, vamos orar porque tá difícil, ok? E orar pelos pastores os pastores, a missionária de Amsterdão, por favor, nas suas orações, coloque lá o pastor André, até eu brinco que no Brasil a gente chama o xará, então meu xará, o mesmo nome, né? Então o pastor André e tem o pastor William, que é o pastor presidente. Então eles estão lá e tem a missionária Gabriela, também coloque nas suas orações porque é importante, tá? Então agora eu vou chamar a Luana, para não se delongar muito.